seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse workshop em que você vai entender um pouquinho mais sobre o que a gente tem a oferecer para você entender as pessoas que atuam com você para o seu negócio de alta performance. Eu sou Tabita Camacho, sou uma das professoras aqui do Corpo Explica e tudo aquilo que tem a ver com análise corporal passa pela minha mão, pelo meu crivo, e eu vim aqui para poder te explicar um pouquinho mais sobre o que você pode aprender só olhando o corpo das pessoas. Eu sou Paulo Pereira, professor aqui do Corpo Explica. Aqui dentro eu atuo na inovação de produtos, modelos de negócios e eu também já tenho 10 anos de experiência aí na parte de consultoria, desenvolvimento de profissionais no mercado digital. E eu vim aqui para poder te explicar um pouquinho de o que você pode entender só de olhar o formato do corpo das pessoas. Ô Tabita, mas como assim? Só de olhar o corpo das pessoas eu consigo realmente entender como elas funcionam? Cara, é possível? Real? Totalmente possível. Você vai ver que as pessoas têm formatos no corpo que contam as dores que elas tiveram, os recursos que elas têm e só olhando se ele é mais quadradinho, mais triangular, mais redondinho, você consegue saber como aquela pessoa pensa, como ela funciona, o que você pode esperar do comportamento dela. É incrível, né? Muito bom. Muito bom. Agora imagina o poder de entender isso e aplicar ali com a sua equipe. Entender também você, né? Então vamos até fazer uns alinhamentos aqui de expectativas, porque você não vai conseguir medir, né? O intuito desse workshop não é ensinar você, líder, a realmente medir como os nossos alunos medem aqui, os alunos de análise corporal. Até porque a gente tem um curso de mais de 120 horas para aprender tudo isso, né? Então você vai ter uma noção que já vai te dar assim um salto em relação a como você lida com a sua equipe, mas para pontuar, aí são outros caminhos. Então você vai entender melhor como que a sua equipe funciona, você vai se entender melhor como líder, né? Para realmente saber como explorar os seus recursos, os seus talentos, as suas capacidades. Você vai entender como encontrar soluções para desafios que existem nas relações, né? Nas diferenças que existem entre um e outro, né? Porque afinal são pessoas, né? E pessoas se relacionam com pessoas. Negócios também são baseados em pessoas. E se você cuida desse bem maior das pessoas, entende como elas funcionam, você tem ouro na mão. Você vai entender como realmente criar e compor o seu time, compor a sua equipe. Você vai entender como conseguir, né, criar ambientes e processos favoráveis, né, para esses talentos e recursos que estão aí na sua mão. E, por último, se conectar com o cliente, porque, afinal de contas, se você consegue bater o olho nas pessoas e saber como elas funcionam, então isso vai funcionar também quando você bater o olho no seu cliente, você vai conseguir acessar a mente dele e conseguir conduzi-lo para uma linha de raciocínio, para uma narrativa, para um caminho de persuasão muito mais assertivo. É engraçado você dizer, né? Entender como você tem que compor e construir a sua equipe. Mas isso não seria óbvio pelo currículo? A gente tem que olhar o currículo, as competências e o estudo dessa pessoa para montar uma equipe? E aí você vai entender que, às vezes, aquela pessoa tem até um gabarito, ela tem um conhecimento para executar certas coisas, mas talvez ela funcione muito melhor em outra colocação. Ela tem o conhecimento, mas será que aquele formato de entregar esse conhecimento para a sua empresa é o melhor, é o mais ajustado? Você vai entender isso até o final desse workshop. E você vai ter um caminhão de conteúdos aqui, então eu até tenho um jeito de anotar que é muito legal. E como você é líder, como você vai estar pensando aí no seu negócio. Então, pega uma folha, pega o seu material de anotação, divide essa folha aí no meio e coloca de um lado as ideias de implementação, as sacadas que você pegar aqui, dos exemplos do conteúdo que a gente passar para você. E do outro lado, você realmente entender o impacto disso no seu negócio. Você entender o impacto financeiro, o impacto ali nas pessoas, nos processos e o quanto isso vai te gerar de retorno, ok? Combinado? Você falou de diminuição, né? Às vezes diminuição do desgaste da equipe e eu diria também do líder. Porque ser líder, estar numa posição de liderança é um desafio. E se você sabe como você funciona, se você entende se você está sendo o líder que você precisa ser, você sabe inclusive direcionar melhor a sua equipe. Então você tem menos desgaste, você tem menos retrabalho, porque está todo mundo encaixadinho onde precisa. E o que é interessante, né? O negócio ele tem a composição, você falou um pouquinho ali, tem o líder, tem a equipe e tem os clientes. Essa é a composição do negócio. Uma coisa não vai funcionar sem a outra. O líder vai dar a visão estratégica, vai dar o direcionamento, o planejamento, a equipe vai executar, ela tem a parte do operacional, ela vai seguir os processos, os protocolos ali
para realmente garantir que ela entrega um resultado, né? E tem os clientes que vão formar a base desse negócio. E o que eles têm em comum, Tabita, que você falou? São pessoas. É gente. É gente. E a gente gosta de entender e explicar para você como é que essas pessoas funcionam. E o mais legal, né? Mesmo a gente indo para Marte, esse conhecimento vai ser extremamente aplicável, porque mesmo lá vai ter ser humano. E Imagina ser humano... começar uma civilização, né? Do zero, se você não entender minimamente as pessoas, vai ser um caos, então já é melhor ir preparado. Exato. E aqui a gente vai falar de alta performance, mas o que raios é alta performance? E aqui tem uma definição, que é a capacidade de realmente aproveitar os recursos e o potencial que você tem para entregar e atingir um resultado determinado, né? Que é basicamente converter essa matéria-prima bruta, essas pessoas, em realmente algo que eu quero conquistar, realmente fazer a empresa mover para um outro patamar, né? E essas pessoas irem junto também. Eu, como líder, conseguir mover essas pessoas, mover o potencial delas, ativar esse potencial e elas conseguirem crescer junto com a empresa, né? E é engraçado que às vezes a gente pensa que se a gente for ajustar a pessoa àquilo que ela realmente está pronta e preparada para fazer, isso vai ser difícil, vai ser trabalhoso. A real é que quando você coloca a pessoa no lugar certo e você também está atuando no lugar certo, tudo flui com mais facilidade. Então, sabe aquele trabalho que às vezes é difícil, moroso, arrastado, pesado? Começa a fluir muito melhor, porque as pessoas estão atuando na sua capacidade máxima, na sua performance. E aquilo que você falou, né, Tabita? As pessoas, mas eu não vou analisar só currículo, né? Então, existe a composição do comportamento, que é isso que a gente está trazendo aqui para você hoje. Então, existe essa esfera aqui, como essa pessoa funciona, como que são esses comportamentos. Existe a capacidade técnica dessa pessoa para executar aquela função. E existe a experiência, a bagagem que ela carrega aí das coisas que ela viveu, do que ela já trabalhou, o que ela já fez, o que ela já realizou. Isso tudo vai compor esse profissional que atua na sua equipe. Agora, como acessar e ativar ao máximo esses potenciais, né, e esses recursos? E aqui eu quero compartilhar com você uma imagem. Vamos ver se você consegue adivinhar que lugar é esse. E aí, que lugar é esse? Será que é uma cidade depois de uma guerra nuclear, depois de uma bomba nuclear? Então, na verdade, esse lugar é uma das cidades mais ricas do mundo, mas porque eles conseguiram entender como extrair os recursos, como explorar o potencial de crescimento que existia ali, essa cidade se transformou nessa aqui. Essa Uau. é Abu Dhabi, em Dubai. Uau! Né? E eles sabiam qual era o potencial da cidade, qual era o recurso, e eles investiram pesado porque eles têm uma visão do que aquilo pode se tornar. E a grande questão é, a gente precisa calibrar o olhar para realmente encontrar esse recurso e entender esse potencial. E pensando nesse olhar, tem até uma história muito legal de um livro aqui que eu queria compartilhar com você, que é o seguinte. É um conto, né? O livro é esse aqui, do Eduardo Galeano, o livro dos abraços, e esse é o conto, de um parágrafo. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou o menino para que descobrisse o mar. Eles viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando, só esperando ali, né? E quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas da areia, depois de muito caminhar, o mar estava bem na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, ele falou para o pai: pai, me ensina a olhar? E quão profundo é isso, né? Quantos potenciais, quantas coisas a gente não aproveita porque a gente não sabe o que olhar, o que entender, como analisar, o que fazer com toda essa grandeza. Né? E a informação sempre esteve ali nas pessoas, sempre esteve em cada pessoa da sua equipe, sempre esteve, inclusive quando você olha no espelho. Aqueles recursos, aqueles potenciais sempre estiveram ali. Mas a grande questão é, faltou aquele olhar, faltou saber, cara, olha só que recurso eu nem sabia que eu tinha. E é exatamente isso que a gente vai explorar aqui com você hoje, para você realmente começar a treinar esse teu olhar para entender a imensidão desse potencial e recurso que você tem e começar a acessar isso.
Quando você fala isso, né, dá até a sensação de, isso é uma percepção muito romantizada do que são as pessoas, de como a gente pode entender como elas funcionam. A real é que a gente vive isso no nosso dia a dia, né? O tempo todo. E a gente faz isso com as equipes que a gente lidera, a gente faz isso com a gente mesmo, inclusive os ajustes no nosso dia a dia. Então, eu ia dar palhinha, mas acho que eu vou deixar para depois. Vou deixar vocês curiosos. Ia dar um exemplo meu, mas na hora que chegar lá eu dou esse exemplo. Porque a gente está o tempo todo atento. Então, eu e o Paulo temos trabalhado muito juntos nos últimos tempos. E aí, nas últimas semanas, a gente teve assim um pouquinho de, vamos ajustar os nossos traços? E aí, a gente entendendo isso, a gente fez as coisas muito mais rápido, né? A gente deslanchou em algumas coisas que a gente estava travando. E aí, é isso que nós queremos que vocês entendam nesse workshop, que é um olhar que depois que você sistematiza e que você automatiza esse olhar, você faz ajustes pequenos e fazem toda a diferença. Quando chegar lá na frente, eu vou te contar, você vai falar, não é possível. Vou te contar, você vai saber tanto que isso é incrível. Agora, da onde vem isso, né, Tabita? Como que vem essa teoria, da onde vem esse conhecimento, da onde vem essa expertise de acessar, né, essa capacidade humana para realmente a gente conseguir ver isso efetivamente na prática, né, nos negócios, no dia a dia. Da onde vem isso? Da onde eu consigo acessar esse conhecimento? Para isso, eu vou explicar para você a fundamentação teórica por trás de tudo isso. Quando a gente olha para a história, a gente tem ali Freud, que disse, eu acho que existe uma mente dentro desse corpo. Então, ele despertou para a ideia de que essa possibilidade existia. Logo depois dele, veio Reich, que falou, não, espera, é uma coisa só. Corpo e mente são uma coisa só, um é reflexo do outro. Aí andamos um pouquinho mais na história e veio Lowen, que disse, não, espera, existe algo ainda além, existe os traços de caracteres. Então, se a gente olha para essas pessoas, a gente consegue saber alguma coisa delas. Então, ele sistematizou, através da bioenergética, ali a teoria dos traços de caracteres. E aí veio o Corpo Explica, que mediu todos os traços de caráter. Então, o Corpo Explica fundamentou isso no sentido de criar uma ferramenta para que a gente possa realmente medir e controlar ali no sentido de o que eu estou vendo, quantos por cento existe de cada traço de caractere, porque nós temos 5, dentro dessa pessoa. Como funciona essa combinação? E aí hoje a gente realmente consegue. Nós vamos te ensinar a olhar e entender isso, mas a gente realmente consegue parar, analisar uma pessoa, dar pontos ali e falar, olha, você tem tantos por cento de tal traço, então você funciona, tantos por cento da sua combinação funciona assim. E aí, a gente precisa entender, então, o que acontece no nosso corpo, o que acontece na nossa história, que deixa esse registro, de forma que, só olhando o formato do corpo da pessoa, a gente consegue entender que mente que ela tem. E vamos lá, né, Tabita? A gente está aqui no mercado brasileiro, onde, na maioria das vezes, a gente importa conhecimento, a gente importa tecnologia, e é muito legal, eu gosto muito de estar aqui, porque, cara, a gente está exportando uma tecnologia, né? Se não fosse isso, não teria como você realmente começar a bater o olho no corpo das pessoas e falar, olha, essa pessoa realmente vai ter um jeito de funcionar dessa forma. Ela não vai funcionar nesse estilo, ela não vai funcionar nessa cadeira, nessa posição dentro da empresa. E o interessante disso é que você também pode estar aí desenvolvendo tecnologias para realmente transformar o mundo num lugar diferente, para realmente mudar a realidade do nosso país e, quem sabe, começar a exportar isso para o mundo também, né? Então, vamos lá entender o que acontece no nosso corpo que faz com que esses registros fiquem de forma que a gente consiga identificar só batendo o olho. Existe um processo durante o desenvolvimento de uma criança que chama mielinização. O que é isso? A gente tem uma capa de mielina, como se fosse um fio de eletricidade que vai desde a nossa cabeça até a nossa região sacral. E ele se desenvolve desde a gestação até uns 5, 6 anos de idade. Conforme a gente vai crescendo, ele vai passando por diferentes partes do nosso corpo. Então, ele fica primeiro na cabeça, no cérebro, depois vai para a região cervical, torácica, até chegar ali na região lombar. E aí, cada um desses processos, né, cada uma dessas etapas dessa fase da mielinização vai trazer para essa criança sensações, experiências do mundo externo. O mundo está ali acontecendo, a vida está acontecendo enquanto essa criança se desenvolve. E a partir dessas vivências, a criança interpreta esse ambiente e tem ali uma dor, tem um trauma.
Esse trauma faz com que o corpo dela sinta isso, absorva e crie nele um formato, crie nesse corpo um formato que é muito específico daquela idade, daquela época de desenvolvimento que a criança está passando. Então, nesse processo de mielinização, a criança vai sentir dor, vai sentir o trauma e depois ela vai desenvolver recursos. E a gente vai ver como é que isso acontece em cada um dos traços, em cada uma dessas etapas. E eu ainda não contei para você o nome desses traços, né? Então a gente tem 5 traços de caracteres e a gente optou aqui no Corpo Explica por manter a nomenclatura científica, a nomenclatura da literatura. Então nós temos o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Eles nada têm a ver com patologias ou algum tipo de distúrbio. É realmente a gente ter se mantido fidedigno à nomenclatura da descoberta científica, tá bom? Então vamos entender esses traços? Vamos. E tem uma questão que você colocou aí, Tabita, que eu acho bem interessante a gente trazer, que a mielinização nada mais é que a substância, né, a capa de mielina, é como se a gente estivesse encapando um fio elétrico, né? Porque Exato. o sistema nervoso é composto por descargas elétricas e fiozinhos elétricos. Então, a mielinização nada mais é do que eu ir encapando esses fios e personalizando, customizando a forma de funcionar desse corpo e dessa mente, né? Exato. Legal você trazer essa percepção, que fica mais claro, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, mas é mágica? Como assim? Uma capa surgiu ali e deixou uma marca no corpo da pessoa? Exatamente por as questões elétricas que você complementou aí. Então vamos lá entender um pouquinho desses traços e a gente vai começar pelo esquizoide. Aqui vocês vão entender qual foi o momento que esse trauma aconteceu, qual foi a dor que essa criança sentiu, qual foi o recurso que ela desenvolveu e qual foi o formato do corpo que ficou registrado nessa criança e depois nesse adulto, que é o que a gente está lidando aqui. O esquizoide, ele sentiu essa dor, esse trauma, lá na gestação, enquanto ele ainda estava no útero da mãe. Esse útero, por algum motivo, ficava desconfortável, alguma preocupação da mãe, alguma coisa externa que estava acontecendo, e aí, toda vez que esse bebê se mexia, vai que essa mãe não tinha condição, por exemplo, de criar essa criança. Aí esse bebê se mexia, ela falava, opa, nossa, é mesmo, eu estou grávida. O útero se contraía, ficava frio, duro, gelado, e esse bebê entendia o quê? Que ele não era bem-vindo, que então ele se sentia rejeitado. Nessa rejeição, ele precisou criar um recurso, e ele foi para onde? Para a cabeça. Então, lá desde a gestação, ele começou a aprender a mandar energia para a cabeça. A imaginar, né? A imaginar. E aí ele criou esse recurso, então desenvolveu esse recurso da criatividade, da imaginação. E se eu mando toda a energia para a minha cabeça, quando eu estou lá nesse útero, o que vai acontecer? O meu corpo não precisa dessa energia, né? Eu preciso da energia na cabeça, é aqui que ela é útil para mim. Então, eu desenvolvo um corpo magro, um corpo sem energia, um corpo com quinas. Por quê? Vocês vão entender depois. Eu entendo que eu sou rejeitado, então é melhor que eu não tenha muito contato, para eu não correr o risco de sentir essa dor de novo. Melhor que eu nem tenha contato com esse mundo, né? Melhor que eu nem tenha contato com essa realidade, que fique realmente aqui processando na cabeça. Então é muito comum, por exemplo, o esquizoide, quando ele começa a ficar cansado, ele apoiar aqui porque está ficando pesado demais. E aí ele volta ali para realmente apoiar e proteger o que é mais importante para ele, que são as ideias, são os pensamentos, e realmente jogar energia para onde realmente importa. De volta para a cabeça. Exato. Então, o que é importante, então, a gente entender? Se você está lidando com uma pessoa esquizoide, a gente vai ver isso de todos os traços, o que eu posso esperar, o que eu posso não esperar dessa pessoa. Então, você vai esperar de uma pessoa com uma cabeça mais alongada, um corpo cheio de quinas, uma pessoa mais magra, você vai esperar muita razão, muita racionalidade, muita criatividade, ideias que são fora do padrão. Sabe aquela pessoa que você fala, gente, de onde saiu isso? Que ideia louca! Provavelmente você está lidando com um esquizoide, né? Porque ele é muito imaginativo e ele vive em um mundo o quê? Paralelo. Então, as ideias dele são fora do padrão, tá? Uma pessoa que cria do zero. O que você não vai esperar desse esquizoide? Que ele tenha contato, que ele fale dos seus sentimentos, que ele se encoste. Não, o esquizoide ele não quer isso. Então, vocês vão ver que é coisa de outros traços, não do esquizoide, tá? E aí, nesse sentido, é importante também a gente entender como estimular, e vocês vão ter mais 2 aulas ainda, então vocês vão ver, a gente vai se aprofundar ainda mais nisso, que vai te dar, assim, pulos do gato para como fazer o seu negócio realmente virar de alta performance quando você lida com equipes.
E é como estimular esse traço. Então, você precisa de quê? De prestar atenção naquilo que ele está trazendo de inovação, nas suas ideias, em valorizar aquilo que ele traz, o seu jeito de pensar, elogiar isso. Porque onde que o esquizoide vive? Na cabeça, nas ideias. Quando ele põe para fora essas ideias, é o jeito dele de existir. Se você logo de cara rejeita essas ideias, você está rejeitando ele. Então, por isso, como que você estimula esse traço a sempre criar mais, trazer inovação? E aí a gente já está dando dica, né? Paulo está na inovação. Que tipo de traço que ele tem, né? Então, quando esse traço, você tem ele ali na sua equipe para trazer inovação, ou você é um líder esquizoide, por exemplo, tem que ter esse espaço para falar. Nem todas as ideias, talvez, elas vão ser executadas, mas elas têm que ter vida, elas têm que ser ouvidas. Então, dica de ouro, já anota aí. Deixa o esquizoide falar das suas ideias. E um alerta importante, o que você não deve fazer, ou o que você deve prestar atenção? Você deve respeitar esse esquizoide, passar mais tempo no mundo dele, no mundo paralelo. Ele não gosta muito desse mundo aqui, ele prefere o mundo mental, o mundo da cabeça dele. Então, respeite isso. Se você é um líder esquizoide, tem esse momento, né, do ócio criativo. Se você é casado com alguém assim, respeite esse momento. Não é que a pessoa não gosta de você, é que ela quer ficar aqui, que é mais legal. Ela ainda não fechou o raciocínio na cabeça dela. Exato. Porque aí quando fecha, quer contar, né? Tipo, olha essa ideia e tal. Se existe um ambiente que vai ouvir essa ideia, né? Então, como alerta importante, dê esse espaço para o esquizoide, beleza? E tem uma coisa aí, Tabita, que é o seguinte. Às vezes você vai se olhar no espelho e você vai falar, opa, tem mais quinas aqui, cotovelo, né? O osso aparecendo, cabeça mais alongada, um corpo mais meio que montado, né? Um legozinho. Né? Um legozinho ali, desconjuntado. Como que é? Canela, joelho, canela. E às vezes você está fazendo um trabalho, você está numa função brutal de planilha, ou você está numa função brutal de ter que ficar cobrando as pessoas de fazerem coisas, ou você está numa função ali que você precisa executar toda hora, né? Ou seja, você não está dando voz e lado para esse teu perfil existir, para essas ideias conseguirem existir no mundo, serem ouvidas e serem colocadas e testadas na prática, né? E isso dói. Dói. Né? Principalmente quando a gente vê o papel de líder, que é muito... Vamos lá, com quem que você vai conversar? Se você tiver uma pessoa acima de você, cara, se eu falar, o que vai acontecer? Se a gente está olhando para o esquizoide, ele já não vai falar. Né? Ele não quer incomodar. Não quer incomodar. A equipe também não quer incomodar e não é problema deles. Os meus pares, cada um está ocupado ali. Então, eu vou ficando aqui no meu mundo, eu vou me fechando, vou me isolando e vou focando na minha função. Se é executar, só que aí eu vou perdendo essa minha essência, eu vou perdendo essa minha habilidade, eu não vou aproveitar esse potencial, esse recurso que eu tenho, que poderia me ajudar e muito, né? Uma coisa que eu até falei para a Tabita. Tabita, eu amo ter ideias para cortar caminho para mim. Eu amo ter ideias para não ter retrabalho. Eu amo ter ideias para aumentar a minha eficiência, né? E às vezes você não está tendo ou não está explorando isso no seu time, nas pessoas alongadas e os magrelinhos, compridos, porque essas ideias não têm lugar para existir também, percebe? E aí você gera um ambiente de sofrimento, né, para essa pessoa, quer seja você, quer seja alguém da sua equipe, porque ao invés de você atuar, como o Paulo disse, no recurso dele, permitir que ele atue no recurso, essa pessoa está sempre sofrendo, porque está doendo. Entenda, você tem que olhar para o corpo daquela pessoa e entender, a energia está na cabeça. Uma pessoa que tem energia na cabeça não corre uma maratona, entendeu? Ela não é a pessoa que vai fazer um leg press de 100 quilos na academia, não é. E entender isso é muito libertador e confortável para você enquanto líder e para a equipe, porque você sabe exatamente o que esperar dessa pessoa. E aí você tendo o recurso dela, às vezes, que nem ele disse, você está jogando esse cara na planilha. E você precisa de alguém que traga inovação para a sua empresa e hoje você não tem. E esse cara está lá, escondido debaixo de um monte de coisas para executar e não está dando conta. E você fica achando que ele é incompetente. E ele é um cara quietinho. Ah, não, esse aí não vai ter ideia, não. Olha, não, magrelinho, não, isso aí não vai sair nada dali. Ah, vai. Experimente. Experimente.
O próximo traço a gente tem é o oral. E aí ele é de um jeito totalmente diferente, como você pode ver aí na foto, do esquizoide. Ele já é muito mais arredondado, fofinho, né? Parece que ele quer ser pegado. E aí o que aconteceu então para ele ter esse formato? O oral, aconteceram coisas com ele quando ele estava no momento de amamentação. Então, depois que passou a fase ali da gestação, ele começou a interagir com o mundo a partir do quê? Da amamentação. Nesse momento, ele se sentiu abandonado. Tinha alguém aqui cuidando de mim, tinha alguém me dando mamar e de repente essa pessoa foi embora. E aí eu fiquei abandonado. E qual que é a diferença do rejeitado com o abandonado? O rejeitado, ninguém nunca quis. O abandonado, alguém quis e depois não estava mais ali. Para que esse oral, então, ele sente um profundo vazio, realmente um buraco no peito, e a gente consegue ver isso no corpo da pessoa, ele precisa o quê? O que ele desenvolve? Ele desenvolve um recurso que é da comunicação. Então, eu preciso me comunicar. E aí como? Chorando, gritando, falando, gesticulando, fazendo com que as pessoas olhem para mim. E a todo momento que você olha para esse oral, parece que ele está te pedindo um colinho, parece que ele está querendo que você venha até ele, porque ele aprendeu a se comunicar com o corpo inteiro dele. Então ele fica arredondado, fofinho, é a pessoa que você quer tocar, que você quer abraçar, que você quer beijar. E ele também gosta de fazer esse movimento. Perceba o Jô. Quando ele está entrevistando, ele toca nas pessoas, ele chega perto. Então, o oral, ele quer isso aqui, ó, ele quer toque. É diferente do esquizoide, entendeu? Então, esse oral que teve esse trauma e que ele desenvolveu esse recurso da comunicação, o que você espera dele? Que ele seja comunicativo, que ele seja espontâneo, que ele tenha muita sensibilidade, muito sentimento. O oral é uma pessoa que sente muito, então é uma pessoa que é sensível, que chora, né, se tiver espaço para isso, que fala muito. Se não tiver espaço para chorar nem para falar, vai comer. Tem uma intuição também bem aguçada. Uma intuição, sim. E aí você que é um líder oral, você vai usar muito desse recurso, do feeling. É aquele, e aí, o que você acha disso? Então, às vezes a pessoa tem todo um repertório ali de estudo, de experiência, mas ele te responde, então, eu sinto. Que é esse caminho que a gente tem que ir. Né? Ô, Tabita, o que você está pensando aí? Eu estou sentindo uma coisa no meu coração, entendeu? O oral, ele sempre vai responder para você com um sentimento. Então, já puxando esse gancho, o que você não vai esperar do oral? Um raciocínio lógico, claro, principalmente quando ele está sentindo, objetivo, com razão, não. Então, ele fala muito, aí ele está num assunto, pula para o outro, você fala, oi? Tipo, nem ele está se entendendo. E aí, quando você sabe disso, você sabe como estimular. Você sabe o que você precisa dar para esse oral, que é o quê? Espaço para que ele fale, para que ele se comunique, para que ele fale dos seus sentimentos e se importar de verdade com ele, né? Não é só, por exemplo, me fala aí, o que você está passando? Daqui a pouco eu pego o meu celular aqui. Tô te escutando. Não é esse tipo de atenção que o oral precisa. Ele precisa ser visto. Lembra que eu falei que o corpo dele se desenvolveu para que todo ele se comunique com você? Então ele quer falar e ele quer ser visto, que você olhe para ele, que você enxergue o sentimento dele. E é legal que a gente vê isso até com criança, né? Então, tipo, eu tenho um filho pequeno e se você faz isso, ele fala, mãe, olha para mim. Né? Então, isso é legal que a gente vê. Quando a pessoa tem espaço no ambiente, ela vai dizer isso. Nossa, mas então espera, se eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela tem que falar muito, ela tem que chorar, ela tem que... Ela não vai fazer nada, então? Aí que você se engana. É a pessoa que consegue acolher, que deu um problema, tipo assim, ó, você precisa de uma pessoa que vai improvisar. Você chama o oral, você chama o fofinho, porque ele é a pessoa do improviso, ele é a pessoa da comunicação. Ele é extremamente valioso numa equipe para que ele sinta ali como o cliente funciona, para que ele sinta o feeling do negócio, para que ele traga emoção para tudo aquilo que você está desenvolvendo. E é interessante isso, porque quando o oral entra no ambiente, ele esbanja a alegria, ele esbanja aquele bom humor, quando ele está ali no recurso dele, usando o potencial dele. Então, quando ele pode ser oral, né? Ele vai ser alegre, ele vai esbanjar aquela alegria. Então, provavelmente, você vai ter uma pessoa na sua equipe que é falante, que às vezes até inconveniente do tanto que fala, né? Fala pelos cotovelos, é redondinha, gosta de todo mundo gosta dela. Então,
como explorar isso nas relações da pessoa mais comunicativa. Então, essa pessoa vai te ajudar a realmente, a esse improviso da fala, da comunicação, de trazer uma leveza para a equipe como um todo, né? Né? E o alerta importante para você é realmente validar o que essa pessoa sente. É importante o que ela sente, mesmo quando ela não sabe explicar. Se você tem isso, então, se você não dá espaço para esse oral existir, você vai ter sempre uma pessoa que tem um problema. Sempre tem, tipo, eu tô sentindo, mas não tem espaço nem evasão para aquilo. Eu tenho um problema? Cara, chora, passa. Às vezes o oral só precisa chorar. Porque assim, o chorar para o oral é recurso. Porque ele alinha todas aquelas sensações, todas aquelas emoções. Do mesmo tanto que o esquizoide consegue jogar tudo para a cabeça e sente tudo aqui, o oral sente tudo no meio do peito. Então ele sente o dele, o dos outros, o do ambiente e às vezes ele só precisa chorar. E é importante validar isso. Como é que você percebe que o oral não está usando os recursos dele ou que ele está em sofrimento onde ele está vivendo? Quando ele começa a crescer muito, a ganhar muito peso. Porque se eu não tenho as minhas necessidades emocionais preenchidas, eu vou comer, eu vou preencher com comida, porque eu preciso preencher esse buraco que tem dentro do meu peito. E um erro comum, quando isso acontece, né, é quando a gente começa a isolar esse oral. Então, principalmente vamos pensar em situações de home office ou emergenciais, eu coloco esse oral numa função em que ele não vai lidar com pessoas. Ou ele vai ficar num operacional de planilhas, preenchendo tabelas, ou eu coloco ele em contato só com processos, coisas racionais, pouco emocionais, pouco intuitivas, que não vai explorar essa habilidade que ele tem do sentir, ou seja, coisas muito fechadinhas, muito previsíveis. Eu vou minando esse oral, que vai continuar com aquele vazio, né, querendo preencher aquele vazio que nem você falou, com comida, porque não tem com quem conversar. Não tenho pessoas com quem eu trocar aqui ideias, trocar sentimentos e o mais importante, experiências, né? O oral ama experiências táteis, olfativas, visuais, 5 sentidos, né? Porque foi nessa fase que ele desenvolveu toda, né? Nessa fase da mielinização aqui da cervical. Que ele desenvolveu essas sensações, esse controle das sensações, essas percepções. Exato, é bem por aí mesmo. E aí tem o próximo, que é o terceiro traço ali de caráter, que é o traço do psicopata. E de novo, não se assustem com os nomes, tá? Não é aquele cara dos filmes, tá? Não. Vocês vão ver que é um traço bem legal. Todos são. O psicopata, ele se desenvolve quando ele está começando a querer andar ali nos primeiros passos. Aí ele não tem muito controle disso ainda. Então, como que ele fica aqui, ó, nos braços? Então, ele articula o que ele tem em volta, aponta, chama para as pessoas, porque ele ainda não consegue caminhar com firmeza. Então, ele está ali dando os primeiros passos, mas sem muita firmeza ainda, e ele começa o quê? A articular. Então, ele usa os braços, ele usa essa região para conseguir o que ele quer. Ele pede, ele chama atenção. E é um momento também que a criança está ficando muito engraçadinha. E aí os pais ficam, ai que fofinho, faz um bichinho, ai olha o tio chegou, não sei o quê. E essa criança vai sentindo o quê? Que ela é só um objeto. Que ela se sente manipulada. Os sentimentos dela não importam, porque ela só precisa fazer um bichinho bonitinho. Essa é a sensação, a percepção que ela tem do mundo naquele momento. E aí, a partir disso, ela também desenvolve um recurso. Que recurso é esse? O da negociação, o da articulação. Muito favorável, muito bom para os negócios, né? Mas ele veio a partir de um trauma. Então, essa pessoa é uma pessoa que vai ter formato mais triangular por todo o corpo. Sempre com a parte de cima maior, a parte de baixo menor. Quer seja na cabeça, no tronco, nas pernas. Mas quando você bate o olho, você já vê, é o quê? Um tronco muito maior do que o quadril, do que as pernas. Como você vê o Faustão ali, ó. Então, ele tem essa região maior e quadril e pernas menores. O psicopata também faz, sabe o quê? Para sempre de perna aberta, com uma postura mais aberta, bem pavão assim. Por quê? Porque ele quer dominar, ele quer articular, ele quer negociar. Então, ele tem essa postura que avança um pouco, essa postura mais triangular. Porque ele quer o quê? Ocupar o ambiente. Ele quer articular e pegar aquilo que tem em volta, certo? E
E o que você espera desse traço, o que você não espera? O psicopata é aquele cara, é aquela pessoa que vai ser prática, vai pensar em planos e vai ter capacidade de resolver problema, vai ser uma pessoa estratégica. E aí, você pode esperar dele isso. Ela não é aquela pessoa que vai falar, vamos sentar aqui para contar uma anedota? Ele fala, tá, qual que é o problema? Qual que é a solução? A gente tem que plano para isso? Qual é a estratégia? Ele sempre quer saber do próximo passo, como a gente consegue aquilo que a gente está planejando, aquilo que a gente está querendo chegar ali estrategicamente. Então, ele é uma pessoa prática. E o que você não vai esperar dele? Você não vai esperar sentimento e você não vai esperar que ele faça aquilo que ele idealizou, aquilo que ele tem de estratégia. Ele sempre vai preferir que as pessoas façam por ele. Por quê? Porque ela é a pessoa do recurso, da negociação, da articulação, é a pessoa que consegue pegar os melhores insumos, os melhores recursos, quer sejam ele pessoas, quer sejam ele coisas, e tirar dali o melhor resultado. Então, ele é uma pessoa que está sempre tirando os outros da zona de conforto. Então, se você está precisando resolver um problema que as pessoas ainda não conseguiram resolver, se você está precisando olhar para o seu negócio de maneira mais estratégica, se você está precisando liderar equipes e coordenar insumos, chame um psicopata. Ele vai ser a pessoa melhor nessa tarefa. E não espere que ele seja um fofo, tá? Ele é um prático. Então, como é que você estimula uma pessoa desse traço? Você tem que evidenciar a posição de poder que ela ocupa. Você tem que entender que as pessoas estão ali a serviço dela. Então, lá na mielinização, quando ele estava se desenvolvendo, as pessoas pediam para ele fazer um bichinho, uma carinha e tal. Mas ele aprendeu o quê? A articular. Então, vou usar isso a meu favor. Então, é para fazer bichinho? Então, peraí que eu vou ganhar alguma coisa com isso. O que eu ganho em troca, né? O que eu ganho em troca? Então, essa aí é a frase do psicopata. O que eu ganho em troca? Então, o psicopata gosta de acordos claros. Ele gosta das cartas na mesa. Então, ele é uma pessoa que é justa, porque ele gosta de acordos claros, beleza? E uma coisa que você deve pensar e entender sobre o psicopata, um alerta importante, não é porque ele é mais frio, não é porque ele é prático, não é porque ele coloca as cartas na mesa e deixa claro que ele quer saber o que ele está ganhando, que ele é uma pessoa má. Ele é uma pessoa útil, ele é uma pessoa que traz solução para os problemas. É uma pessoa que consegue ver ali os melhores acordos. E ele é ótimo para o seu negócio. E ele vai olhar para as pessoas como se elas fossem realmente recursos. Olha, eu tenho esses problemas, essa pessoa tem esse recurso, esse potencial, esse talento, deixa eu colocar essa pessoa aqui porque ela vai desempenhar muito bem esse processo, ela vai me ajudar com esses resultados. Peraí, deixa eu mexer com esse fornecedor aqui porque ele vai me ajudar com isso, deixa eu trabalhar com o meu cliente dessa forma porque ele vai me auxiliar. Então, ele começa a olhar e conectar todos esses pontos pensando realmente no recurso para entender o melhor caminho útil para as coisas realmente desenvolverem e ele conseguir chegar no objetivo dele que ele definiu. Então, são cartas na mesa, acordos muito bem feitos e tem um ponto no psicopata que ele sempre vai ficar com o pezinho atrás e você pode olhar para o seu traço, se você percebe que você é mais triângulo invertido, você sempre vai olhar para uma pessoa e falar, mas o que essa pessoa está querendo de mim? O que essa pessoa... Então você vai ficar meio que pé atrás, receoso, olhando meio assim, desconfiado. Confia menos. Mas aí, como que você lida com isso? Você precisa entender quais são os seus critérios para que alguém tenha a sua confiança. Porque se isso não estiver claro para você, você sempre vai ficar nessa de alguém sempre vai me passar para trás, sempre vai me usar. Alguém sempre vai realmente usar da minha confiança para ganhar vantagem no meu negócio e eu sair perdendo. Então, isso é muito importante entender e saber. A gente viu aí o esquizoide, você já conseguiu entender o formato dos corpos, né, do esquizoide, do oral, do psicopata, e você já começa, nesse momento, entender um pouco, nossa, eu tenho tais pessoas na minha equipe, tantas são orais, tantas são esquizoides, tantas são psicopatas, e você começa também a entender como que funcionou para você e como que aconteceu lá atrás também na sua história, que proporcionou essa sua forma de funcionar, né? Então, e daqui para frente, tá? Tem mais? Tem, ainda faltam mais 2. Isso que você trouxe é muito interessante, que é o que a gente falou, sempre acordos claros, né? As cartas na mesa. E aí isso pode gerar uma confusão, mas espera, quem pensava no era o esquizoide? Como assim o psicopata é o cara dos planos, o cara que vai ligar todos os pontos? É exatamente essa a diferença. O esquizoide, ele vai criar do zero.
O psicopata vai pensar estrategicamente a partir dos recursos que ele tem para tomar as melhores decisões. E a gente ainda tem mais 2 traços. E aí, como o Paulo disse, eu vou te convidar a sempre olhar. A gente está trazendo muito a percepção da equipe, falando como que você usa isso no seu negócio, mas é importante você olhar para você primeiro. Dentre esses 3 que a gente já falou, quais você já identificou aí no seu corpo? Quais você se identificou mais como funcionamento? Você é o cara mais magrinho, mais de quinas? Você é o cara mais arredondado, mais espontâneo? Não, você viu que você é o cara prático porque você tem triângulo aí no seu corpo. Então já vai percebendo isso e pensando, será que hoje eu estou usando os recursos dos meus traços? Ou será que eu estou só vivenciando as dores básicas dos traços? Da rejeição, do abandono, da manipulação? Onde é que você está vivendo mais? E aí você já sabe o que você precisa olhar e desenvolver em você. Bom, se eu sou esquizoide, eu preciso usar mais a minha imaginação, a minha criatividade. Se eu sou oral, eu preciso sentir mais, usar mais o meu feeling e me comunicar mais abertamente com as pessoas. E se eu sou psicopata, eu preciso assumir para mim mesmo que eu sempre preciso ter acordos claros e que eu sou sim o cara articulador, que eu sou sim o cara que quero entender o que eu estou ganhando quando eu faço alguma coisa, entendeu? Agora me diz, isso não é assim libertador? Fica leve? Eu sou quem eu preciso ser, eu funciono assim e tá tudo bem. E o próximo que a gente tem é o masoquista. O masoquista é aquele cara que você vai olhar para ele é quadradinho, ele é socadinho, ele é forte, ele é denso. E por que ele é assim? Quando ele estava lá na fase do desfraude, e às vezes um pouquinho antes. Por quê? Ele foi desfraudado antes da hora. Ele não estava pronto. Então, nesse momento, a criança percebe que o ambiente tem sobre ela expectativas. Então, eu espero que você faça direito. Eu espero que você não erre. E aí, esse momento traz essa atenção para a criança e ela ainda sai das fraldas antes do momento. Ela não tinha o controle total dos esfíncteres e tiram a fralda dela. O que vai acontecer? Os escapes de xixi, de cocô. E aí, o adulto pensa, mas como assim? Você já está grandinho, você já sabe segurar isso. Segura isso, não é para fazer mais e tal. Como ele não tem um controle fisiológico, ele vai querer fazer isso de maneira mecânica. E ele vai fazer o quê? Contraindo todo o corpo, principalmente na região dos esfíncteres. Então, você vai ver que essa tensão de contrair esse corpo ficou moldado no formato do masoquista, deixando ele denso, forte, quadradinho. Você olha para ele e fala, nossa, aí carrega. É o formato do masoquista. E qual foi a dor, então, que ele sentiu? Da humilhação. Nossa, mas de novo você está fazendo merda? E aí ele passa o quê? A querer evitar que merdas aconteçam. E aí ele tem o recurso da força. E aí ele vai ser forte, cauteloso, olhar todos os detalhes, porque ele está querendo evitar aquela dor do traço, a dor da humilhação. Então é melhor que eu olhe todos os detalhes, para que ninguém venha chegar e falar de mim, não, mas fez merda, hein? Quero evitar isso. O que você pode esperar, então, se você tem um quadradinho na sua equipe, né? Você pode esperar dele a força, a cautela, a atenção aos detalhes e a lealdade. Então, ele é um cara que ele é leal, ele é cúmplice a você. E ele é o cara do detalhe. Lembra que a gente falou lá do esquizoide? Será que se ele estiver nas planilhas, ele está no lugar certo? O quadradinho é o cara das planilhas, é o cara que vai fazer a revisão de tudo, a controladoria, o controle financeiro, das planilhas, é o cara do detalhe. Por ele ser tão detalhista, ele vai ser um pouquinho mais lento. Por isso, não espere agilidade, rapidez, ou então até mesmo improviso do masoquista. Ele é o cara que precisa de segurança, de informações claras, ele precisa saber exatamente qual é o próximo passo. Quando ele souber, você largou na mão dele, esquece. Vai ficar pronto, vai ficar feito e na maior perfeição. Mas ele vai ser um pouquinho mais lento. Então, não espere dele a espontaneidade, né? Outra coisa muito importante, não espere que ele fale dos seus sentimentos. Ele é um traço que também sente muito como oral, só que ele sente e guarda para si. E aí, quando a gente olha para o masoquista, como que a gente estimula ele? A gente tem que valorizar a capacidade dele de ser consistente, de suportar coisas difíceis, mas não o lixo dos outros. Tipo, temos um projeto, estamos desenvolvendo um negócio. É difícil tracionar um negócio, sustentar ele. O masoquista é o cara que vai dar conta de te ajudar a sustentar, a tracionar com consistência o negócio que você está criando, seu produto novo, enfim, aquilo que você está desenvolvendo. Ou então algo assim, né, Tabita?
deixa eu te contar um segredo, vem aqui, amiguinho. Aí ele chama o masoquista, senta com o masoquista e fala, olha, fulano, eu percebi que está roubando a empresa, ciclano, está tendo um caso com a fulana. E aí, de repente, o masoquista, com esse monte de segredos, ele vai guardando aquilo, e aquilo vai fazendo um mal para ele, porque muitas vezes ele é amigo daquelas pessoas também. Sim. E ele é leal. E ele é leal, como que faz, né? Então, isso aí causa o quê? Um alerta. Eu tenho que, enquanto líder, saber que pesos eu coloco nessa pessoa, que segredos eu dou para ela carregar, para que não fique pesado demais para ela. E você, se você é a pessoa masoquista, você tem que entender se você está gastando o seu tempo carregando só problemas, carregando as merdas dos outros, ou se você está usando a sua força para construir com consistência os seus sonhos. Então, esse é o ponto de alerta, né? Onde você vai direcionar a sua força em relação ao masoquista. Aí entra um ponto aqui também, né, Tabita, que é o seguinte, mas qual desses tem mais perfil, então, de ser líder, né? Porque a gente já está aqui no masoquista, já entendemos o esquizoide, já entendemos o oral, o psicopata, e aí, mas qual deles vai desempenhar um melhor papel como líder, né? Então, se a gente olhar para um líder que é masoquista, ele não vai ser um líder arrojado, como você falou, de buscar ideias rápidas, soluções rápidas, né? Ter um jogo de cintura ágil para propor uma solução ou para resolver um determinado problema, né? E eu percebo isso muito comum até entre os nossos alunos, né? Qual é o melhor perfil, né? De qual o melhor traço para liderar? A verdade é que cada um vai ter o seu estilo, né? E aí, tendo o seu estilo a partir dos seus recursos, cada um vai ter uma maneira de alcançar os resultados. Então, um vai ser pela comunicação, o outro vai ser pelas ideias geniais, o outro vai ser pela capacidade de ter os melhores contatos e o masoquista vai ser pela consistência. Então, quando você pensa num negócio, né? Se você é um empresário, o seu negócio não se sustenta se você não tiver consistência. E aí talvez é legal pensar na sociedade. Bom, um tem os melhores contatos, mas o outro tem a consistência. Então, eu trago todo mundo que é importante para a empresa, gerencio, e você é o cara que vai fazer o controle financeiro e manter a consistência do nosso negócio. Fechou? Fechou. Então, é começar a pensar também em como você é como líder e quem são os seus pares. Quem está com você ajudando a cuidar desse negócio? E aí não vai ter um melhor ou um pior, vão ter jeitos diferentes de funcionar, cada um com recurso, e vão ter maneiras diferentes de atingir aquele resultado que vocês definiram. E nesse momento você vai olhar para a sua equipe e vai observar quais ali são os masoquistas, né? Quais são os quadradinhos. E entender, eu estou colocando essa pessoa na posição adequada para sistematizar, padronizar, planilhas, controle, detalhes, ou eu estou colocando esse masoquista, esse quadradinho, numa parte de ideação, numa parte de plano estratégico do negócio, numa parte de articulação de pessoas e recursos. Então você já começa a observar, opa, será que eu tenho algumas pessoas aqui numa posição inadequada ou menos eficiente, né, que vai prejudicar a performance do meu time? E aí você vai começar a olhar, nossa, mas... E é interessante isso, né, Tati? A gente estava falando de currículo, muitas pessoas, né, você falou das expectativas, muitas pessoas vão ter currículos muito adequados para uma coisa, mas não tem um corpo, o formato do corpo e a mente para executar aquilo de uma forma sustentável, sem se estressar, sem se desgastar emocionalmente e fisicamente com aquilo. E é exatamente isso, um alinhamento de expectativas, porque você sabe exatamente o que esperar e o que não esperar daquela pessoa. Então você não se frustra e a sua equipe também não se frustra. Porque se você pega um masoquista e fala para ele, vamos, mais rápido, seja mais espontâneo, traga para mim uma solução de última hora, não vai rolar. Você vai se frustrar e esse masoquista, não se entendendo, vai achar que ele não é bom o suficiente. Na verdade, ele só não foi feito para aquilo. Ele foi feito para ir com constância, cautela e atenção aos detalhes. Eu já fico imaginando como que é você, enquanto líder, chegar na sua equipe pensando na segunda-feira, falando, nossa, já vou mudar tudo, porque olha só. E aí, testem, coloque esse conhecimento em prática e veja o resultado. E aí a gente vai para o nosso último traço, que é o rígido.
né? Ele é o último traço aqui, que eu estou trazendo para você, e também é o último traço a ser formado, quando a gente já está lá no final da mielinização da região sacral. Esse rígido, o que está acontecendo ali naquele momento? O surgimento da sexualidade. E a gente tem que entender que o surgimento da sexualidade na criança é de uma forma biológica, de uma forma física. Tem ali um choquinho diferente que não existia antes. Então, a criança tem aquela sensação. É diferente de sexualizar a criança, tá? Só para vocês entenderem esse ajuste. Então, a criança sentiu uma sensação diferente. Não significa que ela está pronta para se sexualizar. E aí, nesse momento, ela começa a ver que o mundo é feito de pares. Minha mãe tem um par, o meu pai também, ele tem a minha mãe, a minha avó, meus tios, e ela começa a ver que todo mundo tem um par. Ah, então também quero, vou escolher um par. Quem ela escolhe? A menina vai escolher o pai e o menino vai escolher a mãe. E aí esse pai fica o grande amor da vida dessa menina. E ela se vincula muito forte, e o menino da mesma forma. Só que no final do dia, o pai escolhe a mãe. E essa menina, esse menino que a mãe escolheu o pai, fica o quê? De lado. E ele se sente traído. Se sente traída. Então, peraí, o grande amor da minha vida me trocou por outra coisa. Quer seja para o trabalho, me deixou aqui sozinha, quer seja pela minha mãe, não me escolheu. Então, a grande dor do rígido é a traição. E o que ele faz com essa informação que ficou ali no corpo dele, né? Ele vai se moldar e vai ficar o quê? Mais curvilíneo. As pessoas visualmente mais harmônicas, elas são rígidas. Então, elas têm as curvas nos lugares, elas têm uma cintura fina, elas têm o formato violão, elas chamam a atenção, elas têm até assim um sex appeal mais aguçado, porque elas foram formadas para quê? Não, pera, meu pai não me quer? Está escolhendo minha mãe? Deixa eu ficar bonito, deixa eu ficar, a menina, né? Deixa eu ficar bonita para o meu pai, o suficiente para ele me escolher da próxima vez. E o menino, deixa eu ficar bonito o suficiente, deixa eu ficar atraente para minha mãe me escolher da próxima vez. E aí, esse rígido desenvolve o recurso da competitividade. Ele fica ágil, ele tem um corpo pronto para a ação. Lembra que o esquizoide não tem pernas? Lembra que o psicopata também não tem muita perna? Que ele não tinha desenvolvido aquela região? O rígido já vai ser o cara que tem músculo, que tem força, ele está pronto para correr, para competir, para ser ágil. E aí, quando você olha para esse formato, é um formato harmônico, é um formato que tem força, porque ele foi mielinizado para isso. O que esperar e o que não esperar de uma pessoa rígida? Um rígido, ele também tem força, assim como o masoquista. Só que o masoquista, ele vai ser o quê? Mais consistente, e o rígido vai ser mais ágil. Então, tem uma coisa, o rígido é aquela pessoa que faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E aí entra o exemplo, né? Triangula, exato. Ai, muito bem, Paulo, muito bem lembrado. O rígido, ele sempre vai fazer essa questão de triangulação, porque ele ficou em uma triangulação lá no período da mielinização. Existia eu, meu pai e minha mãe. E eu sou sempre a ponta fraca, porque no final eles se escolhem e eu fico sobrando. Então o rígido, ele sempre precisa ter a opção AB, 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 para ele poder sentir que ele está o quê? No controle, no comando, que ele vai ser escolhido, se não pelo A, pelo B. O que ele não pode é não ser escolhido. Uhum. Então o rígido, se ele ficar em segundo plano, nossa, é um problema. E lembra lá no começo da aula que eu falei para você que tinha um exemplo interessante? Uhum. Eu contei que eu e o Paulo, a gente teve um ajuste ali dos nossos traços esses dias e tudo mais. E aí a gente estava conversando, né, com os nossos líderes diretos, e eu fui conversar. Eu falei, a gente precisa fazer um ajuste aqui nesse projeto, porque eu estou me sentindo assim, assim e tal. Ela, entendi. Aí no final da reunião ela falou, então você vai ficar responsável. Eu tinha um projeto, eu saí da reunião com 5. Ela falou, como você se sente? Eu falei assim, ai, aliviada. Então, rígido é essa pessoa que vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque ele quer ser o melhor, ele quer aparecer, ele quer ser visto. E se ele tiver muitas coisas na mão, ele não tem que escolher um só. Ele não sente a dor de ter que escolher um só. Então, aí te leva para a próxima coisa. O que não esperar do rígido? Decisões rápidas. Porque ele sempre vai ficar pensando, A é melhor que B, B é melhor que A, e ele compara, e ele nunca sabe escolher uma opção só. Ele quer as duas. Então, não espere. E aí, rígido, sorvete de chocolate ou de morango? Volta daqui meia hora, porque ele não vai saber te responder. Eu trouxe de morango para você. Ou isso. Não tem opção, né? E também, não espere do rígido que ele seja totalmente exclusivo. Ele sempre vai estar com você pensando no próximo projeto.
Por isso, dê vários projetos para ele executar dentro da sua empresa. Ele é a pessoa executora e ágil, proativa. Ele é a pessoa que vai pular na frente ali do próximo trabalho. E é interessante você trazer isso porque se você é líder e tem esse traço, né, você percebe teu corpo mais rígido, mais harmônico, com as curvas e tal, você vai perceber que você vai estar no trabalho pensando em coisas na casa ou outros problemas que apareceram que você precisa resolver. Ou novos projetos. E aí, o que acontece? Se você está na sua casa, você está pensando no trabalho, né? Então, isso é muito interessante porque essa triangulação funciona aqui dentro também. Sim, né? O tempo todo. Porque você está o tempo todo querendo resolver aquelas coisas, se desafiando, né? E eu percebo algo aí no rígido que é essa autocobrança, não, preciso ser o melhor, preciso ser o melhor, preciso ser o melhor. Precisa ser perfeito, né? Preciso ser perfeito. E aí tem a diferença. O masoquista, ele quer ser perfeito para não errar. O rígido, ele quer ser perfeito para ser o melhor. E aí tem essa diferença. E aí, eu tenho certeza que ao longo de toda essa explicação que vocês foram ouvindo, várias fichas foram caindo e vai dando uma sensação de, ufa, então é normal. Ah, então tá tudo bem ser assim. Ah, nossa, agora o que você precisa saber é a melhor forma de lidar com tudo isso. Nossa, é por isso que eu gosto tanto de ir na casa da minha mãe e não ficar tanto assim com o meu cônjuge, né? Aí a gente já entra em outro problema, bem lembrado. Rígidos vão ter essa ligação e a gente vai falar um pouquinho mais disso nas outras aulas e vocês vão ver que isso pode sim impactar no seu negócio. Né? Aquilo, como assim eu gostar da minha mãe pode impactar no meu negócio? Pode. Então, rígidas, as pessoas rígidas têm que tomar cuidado com isso. Se eu tenho o grande amor da minha vida, né? A menina, o pai, o menino, a mãe, como a pessoa mais importante da minha vida, eu posso começar a ter alguns problemas de não me entregar totalmente àquilo que eu estou vivendo. Ai, deixa eu ter mais um pouquinho da minha mãe e do meu pai, e aí eu não foco tanto no meu negócio, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É um ponto de atenção, né? É um ponto de atenção. Como estimular, então, esse rígido? Você tem que deixar claro para ele que ele é a melhor opção daquela relação. Então, cara, eu estou nesse papel, o Paulo está no papel dele, a gente tem que saber que a gente é o melhor fazendo isso aqui. Então, o rígido, ele precisa sempre ser lembrado dessa posição e ele precisa ter espaço para brilhar. O rígido, ele precisa ter esse espaço. Então, no seu negócio, você tem pessoas rígidas e elas estão lá no fundo, lá na biblioteca, lá nos arquivos, essa pessoa vai estar infeliz. Mais cedo ou mais tarde ela vai te trocar. Se você é o líder e se é o dono do seu negócio e você é rígido e você não está aparecendo o suficiente, e pode ser, se você tem um negócio digital para as câmeras, pode ser pela sua própria equipe, não vai estar bom. Rígido precisa de holofotes. Ah, mas parece que eu tenho um corpo harmônico, mas eu não gosto de aparecer tanto assim. O rígido ele não vai querer aparecer quando ele sentir que ele não está perfeito. Aí ele não vai querer. Mas se ele se montou, ele está perfeito, ele está bem, ele vai querer brilhar. Por isso, se você está achando que você não gosta de tanto holofote assim, mas você tem um corpo harmônico, comece a cuidar dos pontos, tá? Onde é que eu posso realmente ser perfeito? E voltando na triangulação que o Paulo falou, aí o rígido vai querer ser perfeito em 5 coisas. Não dá. Escolha 1 ou 2, seja muito bom nisso. Foque nisso, né? Então, 2 você já está triangulando. Já está, né? Certo? Ah, e tem um ponto bem importante no rígido também, que ele gosta de centralizar as coisas, né? Tudo na minha mão. Sim. Não, ninguém faz melhor do que eu. Sim. Ninguém faz do jeito que eu faço. Eu faço perfeito, só eu sei fazer. Então, os rígidos, eles sempre vão tender a esse discurso de, cara, eu que preciso fazer isso. Não, ninguém vai dar conta de fazer isso. Mas você tem uma equipe, cara, mas isso aqui é muito importante, tem que dar certo logo de cara, então eu tenho que fazer. E aí você acaba se colocando em situações, eu tenho um negócio, daqui a pouco eu abro um outro, eu trabalhei uma vez com uma empresária que ela estava num negócio muito bom, só que ela estava ainda estruturando a equipe, ainda não estava montado, né? Não estava rodando sozinho sem ela. E o que aconteceu? Ela que já queria partir para o próximo, sem o primeiro já estar fechado, sem estar resolvido. Então, se atente a isso. Deixa a coisa fluindo, rodando. Coloque assim os seus masoquistas, seus psicopatas ali nas posições certas, o esquizoide, o oral. E na sua equipe você também vai ter rígidos querendo ser desafiados por você. É só você deixar claro para ele
a curva de progresso dele ali dentro com você. Se isso não estiver claro, para um rígido não tem tesão de fazer. Né? Qual que é a próxima maratona? Quando que vai ser? Eu estou fazendo essa aqui agora, eu sei que eu estou me preparando, é um treino muito legal, daqui a pouco eu chego lá no pódio e a próxima? Ele já está olhando para a próxima. Exato. E aí dentro de tudo isso que a gente trouxe para você, é você entender qual é o líder que você está sendo, se você está sendo a sua melhor versão, e se você olha aí, quais são esses traços que tem no seu corpo, né? De tudo que a gente falou, se é mais harmônico, mais triangular, mais quadradinho, mais arredondado, mais magrinho, cheio de quinas. E aí é começar a entender o que você precisa ajustar primeiro em você e depois olhar para a sua equipe. Na próxima aula a gente vai olhar muito mais para a sua equipe. Entender, tá, então eu preciso usar mais a minha criatividade, eu preciso usar mais a minha comunicação, eu preciso usar mais a minha articulação, não, eu preciso usar mais da minha consistência, ou não, eu preciso mais usar da minha agilidade, ou a combinação de alguma dessas coisas. Porque aí você vai, nós não falamos de, o corpo explica, equipes para negócios de alta performance. Se você coloca isso em prática, com tudo isso que você já aprendeu, você tem aí um ouro na mão de realmente levar o seu negócio para o próximo nível, de realmente atuar em uma alta performance. Porque você não vai estar atuando no esforço ou na dor dos seus traços, você vai atuar no recurso. Entenda, o seu corpo, ele foi programado, a sua mente se moldou para funcionar desse jeito. Então você, biologicamente, fisiologicamente, naturalmente, você vai fazer isso com os pés nas costas. Escolha fazer pelo fácil, que é do jeito que você funciona. E aí você vai ser o líder que você precisa ser. E para te ajudar nisso aí, a gente preparou 2 atividades para você ali. Uma para você realmente se olhar no espelho, para gerar essas reflexões em você e já provocar algumas questões ali para você entender o que você precisa ajustar, que recursos você não estava identificando, que depois que você realmente olhou para o formato do seu corpo, você, nossa, eu tenho isso, eu tenho esse potencial, eu tenho esse recurso, eu consigo tirar coisa dali, eu tenho algo muito bom aqui dentro que eu posso usar e eu não estava usando. E que às vezes, pelas expectativas que você viveu, pelas regras que você viveu lá atrás, você foi se podando, você foi se castrando desse recurso. Então vai lá, se olha de frente para o espelho, comece a identificar esses recursos em você, e depois ajude a sua equipe também a identificar isso, né? Mas inicialmente, começa você olhar, olha, essas pessoas seriam melhores nessas funções, nessas posições, e se eu ajustar minha comunicação aqui com elas, eu vou conseguir esse tipo de resultado. Então vai lá, faz as atividades e se prepara. Na próxima aula aqui, nesse workshop, você vai entender 2 elementos muito importantes que limitam a performance do time e como trabalhar isso, identificar isso só de bater o olho no corpo das pessoas da sua equipe. Então a gente se vê na próxima aula em que a gente vai te trazer uma percepção prática de tudo isso que a gente te ensinou, trazendo, como o Paulo disse, esses 2 elementos que vão te ensinar, te ajudar a entender no seu ambiente o que pode estar travando a sua equipe e o que vai te levar para um próximo nível, para uma equipe de alta performance. Um abraço e até lá!